Olá, caríssimos e caríssimas. Oh, glória a Deus, já estamos indo para a reta final. O reinado de Ezequias foi um dos melhores de Judá. Seu governo foi reto, justo, honesto, agradável aos olhos do Senhor. Meu Deus, que homem cheio de qualidade. Ele fez importantes reformas no culto e na adoração a Deus. A partir da destruição dos ídolos de Judá, reestruturou todo o sistema religioso, o que culminou num grande avivamento para o povo de Deus. Eu sou o professor Daniel Ramos e esta é a lição 11, o reinado de Ezequias, dentro da revista 2021, terceiro trimestre, o plano de Deus para Israel em meio à fidelidade da nação. Seja bem-vindo, já estamos no mês de setembro. Eita, daqui a pouco é final de ano e aquelas coisas todas. Oh, meu Deus, que o Senhor venha nos dar graça. Deixa de se inscrever no nosso canal, não? Vai ser uma bênção para nós. E coloca aquele joinha. Quando você coloca o joinha, o Facebook, o YouTube, né? É porque eu compartilho nas duas. Eles acabam entendendo que o vídeo é relevante. E aí começa a subir as indicações do vídeo. Beleza? Me abençoa aí. Que aí nós vamos compartilhar o evangelho. No Senhor, Deus de Israel, confiou de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele, segundo Reis 18:5. Essa lição quer ensinar que Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procura agradá-lo. Deus sempre ouve e guarda os sinceros de coração, que o obedecem e procuram agradá-lo. Olha que engraçado, alguém cometeu um erro aqui, colocou duas vezes a verdade prática. Mas enfim, vamos lá, né? Leitura bíblica em classe, 2 Reis, capítulo 18, verso 1 ao 3, verso 13, verso 28, verso 29. Depois o capítulo 19, verso 1, versos 5 ao 7, verso 15, verso 16, 20, 21. Bem interessante esse texto aí. Você lê na sua Bíblia ou lê na própria revista Escola Dominical antes de assistir o nosso vídeo, tá bom? E não deixe de colocar aqui o que você pensa, suas perspectivas, qualquer coisa que você observou que eu não falei, o que você gostaria de compartilhar, que seria interessante, para que os outros professores que também assistam a lição, né, possam ler os comentários aqui embaixo. É uma bênção isso, né? O Evangelho é partilha. O objetivo geral dessa lição é asseverar que o Senhor ouve a oração dos que temem. Lembra que eu disse lá na outra lição? O temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Uma oração feita por alguém que teme ao Senhor é a oração do justo. Essa lição quer apresentar o íntegro reinado de Ezequias. Você viu na introdução, o cara tá cheio de elogios. Sinalizar as afrontas de Senaqueribe, e registrar o fim de Senaqueribe. Claro que sim. Ninguém pode afrontar aquele que está no caminho do Senhor e permanecer de pé. Vamos falar sobre o justo reinado de Ezequias. O autor vai dizer aqui que ele é um rei reformista. Essa questão de reforma é bem a mentalidade de Paulo lá em Romanos, né? Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-o pela renovação do vosso entendimento. Ezequias instaurou uma ampla renovação espiritual do povo de Deus em Jerusalém, reuniu os sacerdotes e levitas e lhe propôs uma nova aliança com Deus. Esta aliança incluiria uma reforma radical no comportamento e na espiritualidade do povo. O rei mandou destruir os altares pagãos, reabrir as portas do templo, restabelecer as ofertas e os sacrifícios, reinstituir os ofícios sacerdotais e ainda celebrar a Páscoa, que é prenúncio do Cordeiro imolado no Calvário. Isso é importantíssimo. A despeito de tudo isso, o que mais se destaca nas atitudes do rei Ezequias é que ele se chegou ao Senhor, não se apartou de ir após ele e guardou os mandamentos do Senhor que tinha dado a Moisés, segundo Reis, capítulo 18, verso 6. Eu não sei se vocês já perceberam, mas todas as coisas de elogios a reis sempre está ligado com coisas religiosas e não necessariamente com questões sociais. Já notou isso? Ezequias não é um grande rei porque ajudou os pobres, porque ele começou o reinado dele com gente pobre e terminou com gente melhor de vida,
porque não tinha fome. Não, sempre está ligada com a questão do templo, com a questão religiosa, porque nós estamos dentro de uma sociedade teocêntrica, teocrática. Isso é muito interessante. Mas o que ele fez para os pobres? Como que ele ajudou na economia do povo de Israel? Como que esse rei abençoou o seu povo, que começou comendo arroz com feijão? Claro que eles não comiam arroz com feijão, estou fazendo uma metáfora aqui. E depois passou como que era a alimentação desse povo. Enfim, essas cositas. Assim o rei Ezequias tinha um coração disposto a fazer a vontade de Deus no reino de Judá. Por isso ele reuniu os sacerdotes, demais levitas e lideranças para reconhecer o verdadeiro estado pecaminoso da nação. Ezequias tinha um coração quebrantado e por isso foi reformista, como vai dizer o nosso autor aqui. Com a convocação de Ezequias, os sacerdotes e levitas se reuniram e se prontificaram, melhor dizendo, a purificar e santificar a casa do Senhor. Retiraram e jogaram fora todas as coisas impuras que estavam no templo e restabeleceram o culto e os sacrifícios conforme a lei de Moisés. A purificação foi tão completa que no relato do segundo livro de Crônicas, capítulo 29, versos 18 e 19, a palavra todos é repetida várias vezes no texto. Nada ficou de fora. A fim de estabelecer o culto a Deus, Ezequias convocou os maiorais da cidade para estarem na casa do Senhor. Ali foram oferecidos diversos sacrifícios para a reconciliação de todo Israel. Foi nesse momento que muita comoção, de muita comoção, que o rei e seus assessores e toda a congregação de Israel se prostraram diante do Senhor. Ou seja, não adianta só o líder se prostrar. Todas as instituições que amparam a liderança, junto com o povo, devem fazer a coisa de forma uníssona. Porque não adianta você ter um grande pastor se os auxiliares é uma desgraça moral e teologal. Não, foi. Agora já era. Não vou editar, não. Que cenário maravilhoso! Uma nação inteira se prostrando e adorando aquele que é digno de toda honra, glória e louvor. Além de toda a reforma, Ezequias também mandou celebrar a festa da Páscoa, que há muito tempo não se via. Todos eram convidados a participar, inclusive as tribos do norte. Houve um grande ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Depois Ezequias, os sacerdotes e os levitas oraram pela cura e santificação do povo. Quer ver Deus agir? Arruma a casa. Gente, isso é tremendo. Essa frase vale a lição inteira. Quer ver Deus agir? Arruma a casa. Buscar a ação de Deus antes de arrumar a casa não dá. A convocação do rei Ezequias ao povo para a santidade, adoração a Deus e amplas reformas espirituais ocasionou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento. Houve um impacto espiritual tão grande que, ao voltar para casa, o povo destruiu as estátuas dos falsos deuses, rompeu com a idolatria. Deus ainda levanta líderes para promover verdadeiras reformas espirituais. E eu queria vê-los. Eu preciso vê-los. Eu oro para vê-los. Esses homens e mulheres que Deus vai levantar para jogar os ídolos que estão em cima do nosso altar por terra. E vou falar, Assembleia de Deus que gosta de idolatria. Tem ídolo que não acaba mais. Não vou nem listar aqui porque não dá tempo pro vídeo. Tem coisa, meu filho, tem coisa. Bora pro tópico segundo? Glória a Deus! A síntese do tópico primeiro. Quando nos voltamos para Deus, as mudanças de comportamentos e atitudes são inevitáveis, pois a santidade de Deus nos constrange. Vamos olhar lá? Senaqueribe invade Judá. O Império Assírio estava em franco crescimento, ele havia invadido várias nações do Oriente Médio, inclusive Israel, que fora levado para o cativeiro. Mas agora Senaqueribe, rei da Síria, achava que poderia fazer o mesmo com Judá. Foi então que resolveu expedir seu poderoso exército para sitiar Jerusalém e ameaçar o rei Ezequias.
visto que ele havia se rebelado contra o governo assírio. Durante o cerco de Jerusalém, Senaqueribe, por meio dos seus oficiais, usou uma estratégia intimista, a difamação de Ezequias e o afrontamento da grandeza de Deus. Como seu propósito era abalar a moral do rei e do povo, todas essas injúrias foram pronunciadas em hebraico. É tão interessante quando os inimigos tentam falar a língua do nosso povo para proferir mentiras contra as nossas lideranças. Não é? Não preciso falar mais nada, não. As ameaças dos assírios pasmaram Ezequias e o medo se espalhou por toda a corte de Judá, o que levou o rei a consultar o profeta Isaías. E a palavra dele foi de vitória para o povo de Deus. Aqui aprendemos que a obediência a Deus não é sinônimo da ausência de problemas, nem de enfrentamentos, e por que não dizer de adversidades. Entretanto, a mão protetora do Altíssimo, mesmo diante de todas essas adversidades, nunca deixa seu povo desamparado. A mão do Senhor está conosco, operando ele quem impedirá. Ai, irmão Daniel, mas se eu estou na presença do Senhor, vai ter luta? Vai. Vai ter prova? Vai. Vai ter perseguição? Vai. Vai ter levante? Vai. Mas em todas essas ocasiões, a mão do Senhor estará conosco. Fica firme. O segundo tópico continua. Não, termina. Ele conclui dizendo: nosso inimigo não tem nenhum poder sobre nós. E não tem mesmo, não. Todas as suas pretensões passam pelo crivo da aprovação do Senhor. É Ele que nos guarda. A oração do rei e o livramento do Senhor é o terceiro tópico da lição de hoje. Belíssima. Irmãos, o professor vai ter dificuldade mínima para ministrar essa lição. Não vai. Porque está muito mastigadinho, está muito gostoso. Eu até sugeriria você monte 3 grupos, pede para cada grupo apresentar um desses tópicos aqui, ó, e no final você conclui, então vai dando pinceladas. É tão interessante essa didática. Faz essa turma de escola bíblica dominical participar. Para intensificar ainda mais a sua estratégia de medo, o rei Assírio enviou cartas atrevidas e ameaçadoras ao rei Ezequias. O inimigo sempre gosta de ameaçar, né? Ele ruge como o leão. Esquece não, viu? É como. Ele não é leão, não. É como, imitando o leão. A mensagem extinguia a rendição. A mensagem exigia a redenção de Israel. Mas o rei de Judá apresentou essas cartas diante do Senhor e orou fervorosamente. Nessa oração, Ezequias agradeceu a Deus e declarou sua soberania sobre tudo e todos. Apresentando as afrontas de Senaqueribe, pediu ao Eterno que os livrasse daquele ímpio. Deus usou o profeta Isaías para confortar o rei Ezequias e mostrar que estava com ele. A palavra do Senhor sempre nos confortará diante das adversidades. É só a gente colocar tudo na mão dele. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro e único Deus. Não. Eles não estão falando contra vocês. Se vocês me pertencem, ele está falando contra mim. É assim que o Senhor entende. Porque quando tudo é do Senhor, qualquer coisa que levanta contra o tudo do Senhor, levanta-se contra o Senhor. Isso é muito sério. O Senhor disse que tinha ouvido as orações do rei a respeito do atrevimento de Senaqueribe. Aquele ímpio havia afrontado e blasfemado o verdadeiro e único Deus. Naquela mesma noite, sem que Ezequias usasse quaisquer armas, o Senhor dos Exércitos lhe deu livramento. O anjo do Senhor foi enviado por Deus e matou, de uma só vez, 185.000 assírios. O fim de Senaqueribe não poderia ser mais trágico. Foi assassinado pelos próprios filhos. É duro. Pela segunda vez nós estamos vendo aqui, ó, uma pessoa que se levanta contra as coisas do Senhor, que se rebela contra as coisas do Senhor, será assassinado por mãos de dentro da sua própria casa. A síntese do tópico terceiro: aquele que ousa afrontar o Senhor
é severamente castigado. Muito cuidado. Tema ao Senhor. Não se levante contra quem Deus levantou. Não se oponha a quem Deus projetou. Fica na dispensação da graça e da misericórdia. Ah, mas não estou entendendo. Mexe com isso não. Não mexe com coisa, principalmente agora que você não está entendendo. Você não está entendendo aí que você não tem que mexer mesmo. Porque o caldo pode entornar para o seu lado. E eu vou te dizer uma coisa bem honesta. Não é bom não. Horrenda coisa cai na mão do Deus vivo. A lição que aprendemos nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar do Todo-Poderoso e ficar impune. O reinado de Ezequias foi muito diferente da maioria dos reis de Judá. Pois ele temente ao Senhor e confiou nele nos momentos mais difíceis do seu reinado. Ezequias nos deixou uma grande lição. Abre aspas. Deus sempre ouve os sinceros de coração, que confiam nele, mesmo diante do medo e da insegurança. Que coisa linda essa lição, gente. Eu fico emocionado. Perdoa, irmãos. Perdoa, irmãs. Eu fico emocionado. É tremendo. É muito lindo. O Senhor é fiel. Vale a pena ser fiel. Vale a pena temer o Senhor. Vale a pena estar com Ele. Beijo no coração. Até na próxima aula. Deus abençoe vocês.